Bom dia a todos, bem-vindo ao podcast Dicas da Micas. Hoje como convidadas temos as professoras Joaquina Pinheiro e Silva Lourenço. O podcast hoje tem como tema principal sustentabilidade alimentar. Sejam bem-vindas e podem falar um pouquinho sobre como é essa escolha desse tema. Ok, obrigada Micaela por nos convidares para estar aqui no teu podcast, é um gosto. Efetivamente a sustentabilidade alimentar é um tema que tem que ser falado e cada vez mais falado pode ser que cada um de nós possamos atuar e ter um impacto positivo, que é aquilo que se pretende em termos globais. A sustentabilidade tem vindo a ser falado cada vez mais e penso que concordamos todos com isso, porque é efetivamente uma ação que deveremos ter todos. Não sei agora a minha colega, a Sílvia. Os envolvidos, desde a produção dos alimentos até a transformação dos alimentos e até os próprios consumidores. Por isso, esta questão da sustentabilidade alimentar é, na verdade, muito, muito importante para a sociedade atual, não é? Porque todos podemos ter um papel para tornar a nossa vida mais sustentável de alguma forma. Sim, e para vocês, qual é a parte principal nas escolas que pode ajudar a cooperar também na sustentabilidade e nesse tema também? A escola tem um papel bastante importante. A escola, nós já somos adultos, ainda continuamos na escola, mas começa logo desde cedo, não é? Desde o pré-escolar até ao ensino superior e mais além. Então, que ações é que se pode ter em termos da escola? A escola em si, obviamente, tem bar, tem cantina, e se estamos a falar de sustentabilidade alimentar, poderão adquirir, por exemplo, produtos locais, acabam por ter um impacto positivo. Em termos do desperdício alimentar, é um problema bastante grande e deve ser tido em conta. De que forma? Para tentar reduzir ao máximo. Todos os alimentos, até um certo ponto, poderão ser utilizados, reutilizados de uma outra forma para que não haja um grande valor em termos de desperdício alimentar que acaba por impactar todos, desde os produtores até mesmo nós consumidores, porque os alimentos também acabam por ser escassos. Em termos das ações, um pouco como a Micaela está a fazer aqui na escola e está a falar e está a chamar a atenção para este tema, é uma boa ação, porque está a fazer com que seja ouvido e falado em termos amplos. Portanto, é uma boa ação que está a fazer. E para vocês, quais são mais os hábitos que podem melhorar em casa, tanto em casa como no trabalho? Ora bem, nós temos várias ações que poderíamos fazer. Por exemplo, vou falar outra vez no desperdício alimentar. O que é que poderemos fazer? Guardar, armazenar os alimentos de forma apropriada. Quando vamos às compras, ter uma listinha e ver se efetivamente precisamos de todos os produtos que estão na lista. Em princípio sim, por isso é que temos a lista, para não comprarmos coisas que não precisamos. Por exemplo, em termos de água, também é algo que devemos atuar em casa. Nos nossos banhos, por exemplo, até termos a água quente, poderemos recolher a água para um balde, essa mesma água depois ser utilizada. Portanto, estamos a poupar de alguma forma também. Desligar a luz quando saímos do quarto ou da sala. Portanto, são estas pequenas ações que efetivamente têm impacto. Eu gostava de acrescentar que, em termos daquilo que as escolas podem fazer para melhorar a sustentabilidade dos sistemas produtivos de alimentos, não é? Acho que é
a escola é o sítio, a escola básica, não é? E estes níveis iniciais da educação escolar têm um papel fundamental, porque é aqui que as crianças e os jovens aprendem sobre alimentação mais saudável e a forma como os alimentos são produzidos, pelo menos de uma forma mais geral, não é? E é o sítio ideal para ensinar a sociedade a fazer escolhas mais acertadas. Eu escolho comprar estes legumes porque são produzidos na minha região, eu escolho comprar este peixe porque é produzido de uma forma mais sustentável e é pescado por pescadores da região, em detrimento de outros produtos alimentares que podem vir de regiões mais longínquas e que têm um impacto. Só o facto desses alimentos, independentemente da forma como eles são produzidos, como eles chegam o caminho que eles levam até chegarem à nossa mesa, é grande, e já isso tem um grande impacto. Principalmente hoje em dia, em que estamos numa nova crise dos combustíveis, por exemplo, temos uma nova guerra, e tudo isso vai impactar tanto do ponto de vista económico, no nosso bolso, propriamente dito, mas também na pegada ecológica que a produção destes alimentos e a chegada deles até o nosso prato tem. Por isso, é o sítio certo para consciencializar uma sociedade que é preciso ter alimentos produzidos o mais próximo possível de nós, o mais possível, não é? Com menor pegada ecológica. Isto tem a ver com as matérias-primas que são usadas para produzir os alimentos, os combustíveis que são usados, a energia que é usada para produzir os alimentos e para transportar os alimentos. E aqui é o sítio certo para consciencializar a sociedade de que as nossas escolhas têm um impacto e que temos que viver com elas, não é? Não há nenhum produto alimentar, nenhum alimento que não tenha um impacto no meio ambiente. É preciso selecionar e diversificar as nossas escolhas alimentares também. E para vocês, qual vocês acham a parte mais difícil, como ultimamente está tendo as guerras e esse tema não está muito sendo explorado? Então, essa parte é mais difícil para explorar? Mais difícil no sentido das pessoas estarem sensibilizadas, é isso? Sim. Porque o foco, quando estamos numa situação de guerra, como é o caso, as notícias acabam por se focar mais na guerra, mas também a guerra também tem esse mesmo impacto, ou seja, as pessoas acabam por ficar comprometidas, obviamente pela sua vida, pelo seu bem-estar, mas o acesso também à alimentação acaba por ser mais complicada. E isso, a cooperação entre todos acabam por tentar dar a resposta, e eu acredito que se consiga. Mas o tema da sustentabilidade alimentar efetivamente está a ser falado e para chegar a um público mais amplo, mesmo com as dificuldades que estamos a viver e estão a ser sentidas no dia a dia. Complementando o que a Joaquina estava a dizer, há aqui uma questão bastante importante também, que é o conceito de economia circular, de que podemos reaproveitar aquilo que é desperdiçado quando se estão a produzir os alimentos ou a processar os alimentos, pode ser de alguma forma aproveitado e diminuindo um pouco a dependência das matérias-primas, reaproveitando matérias que já foram de alguma forma transformadas, mas ainda têm valor nutricional e podem ser transformadas em novos alimentos, igualmente nutritivos. Obviamente, temos que fazer aqui alguma ginástica mental para nos tornarmos disponíveis para
para nos alimentarmos de produtos que já foram de alguma forma transformados várias vezes, mas na verdade sem saber nós já fazemos isso, não é? O hambúrguer do McDonald's já é um pouco feito a partir desses alimentos que já foi um bife, não é? Do qual foram retiradas as aparas das gorduras, não é? Que a carne já foi moída, não é? E depois há ali uma parte dessa proteína que já não tem a qualidade premium que nós podíamos esperar de um bife, mas depois é transformado num hambúrguer que toda a gente adora, não é? Sim. Mas já é feito com algo que já vem da transformação de um outro alimento, não é? E aqui esta questão da economia circular é bastante importante porque vai retirar esforço e impacto das matérias-primas que são usadas e também vai diversificar as nossas fontes alimentares e não estamos tão vulneráveis a estes conflitos que ocorrem em várias zonas do mundo, onde tornam a produção alimentar mais frágil. Sim. E na opinião de vocês, qual é a relação da sustentabilidade com a proteção ambiental? É efetivamente bastante grande, uma vez que a sustentabilidade podemos dizer que assenta nos pilares do ambiente, do social e económico. Portanto, se nós pudermos contribuir de alguma forma para a sustentabilidade ambiental, aí estamos a garantir que tenhamos, por exemplo, mais alimentos sustentáveis, com menos produtos químicos adicionados, já para não falar das alterações climatéricas, que acabam também por ser uma ação da falta de cuidado, se calhar, que nós, a população, estamos a ter para com o ambiente e a resposta que ele nos dá. E nós aí temos que como estamos a fazer, adaptar, ambientar, ajustar para o novo ambiente, para que possamos então todos nós termos os alimentos bons, saudáveis, de qualidade no nosso prato. Sim, a sustentabilidade ambiental é aqui um fator, um prisma bastante importante na produção de alimentos, não é? A sustentabilidade não é só alimentar, não é? A ambiental a sustentabilidade tem normalmente 3 a 4 pilares que têm a ver com a sustentabilidade económica, social, a justiça social, a sustentabilidade ambiental, diminuir o impacto da produção dos alimentos no ambiente e depois algumas pessoas admitem que o fator cultural também é muito importante nesta questão da sustentabilidade. Obviamente que a ambiental é aquela que a nós nos preocupa mais, não é? Porque trabalhamos para que a forma e a disponibilidade alimentar que existe para as pessoas seja com o menor dano possível para o ambiente, mas sabemos que ele existe, não é? Para o que nós trabalhamos é para mitigar, para diminuir esses impactos. Se trabalharmos todos juntos para isso, espero que consigamos que possamos ter alimentos saudáveis, socialmente justos, economicamente viáveis, que também não criem impactos culturais para as comunidades que os produzem, melhores, não é? Mais sustentáveis nestas vertentes todas. E como, para finalizar, a gente pode falar um conselho que possa dar para os mais novos até os mais velhos, que eles podem ajustar no dia a dia para o hábito deles também mudar e também para não ser tão pesado. Como vocês trabalham com isso, então vocês estão de frente também para ver essas coisas e para dar um conselho de quem não está muito por dentro desse tema. Efetivamente, nós população,
consumidoras somos bastante decisivos e decisores em todas as ações. Se pudermos pensar, quando vamos às compras, efetivamente naquilo que nós precisamos ter em casa para o nosso pequeno almoço, jantar, já é uma grande ajuda. Pequenas ações conseguimos ter um grande impacto. Por exemplo, uma coisa que não falámos no lixo, na reciclagem, é outro ato que nós, e eu acredito que todas as casas, a maioria delas, também acaba por contribuir, fazendo a separação então do lixo para que o impacto seja o menos negativo possível para o ambiente e para todos nós. Sim. Eu acho que o mais importante é fazer escolhas informadas, sabermos o que é que estamos a comprar, que alimentos é que estou a falar em comprar, porque a maior parte de nós já compra os seus próprios alimentos. Sim. Algumas pessoas têm umas hortas, mas isso não é o geral na nossa sociedade, mas é fazer escolhas informadas, saber o que é que está a comprar, de onde é que vem e os impactos que tem a sua produção. Depois, um bocadinho do que a Joaquina estava a dizer, diminuir o desperdício e reciclar. Existe muitas formas de reciclar, diminuir. O mais importante seria diminuir o desperdício. E depois, se não o conseguirmos diminuir, ou aquilo que é inevitável, encontrar formas de reciclagem e reutilização e separação orgânica do lixo em casa. Isso já se faz, é obrigatório em termos europeus. Por isso acho que é isso, escolhas informadas, diminuir o desperdício e reciclar, reutilizar. Desde já agradeço a professora Joaquina e a professora Silva pela presença e até o próximo episódio de Dica da Mica.